Fala, Miojão! Está começando mais um MiojoCast, o podcast do empreendedor Miojo. Eu sou o Guilherme Sangalli e hoje estamos com um cara sensacional aqui. Seja muito bem-vindo ao MiojoCast, Fernando Toledo, que é vice-presidente de operações da 5ASEC. Seja bem-vindo ao Miojão, Fernando. Muito obrigado, Guilherme. É um prazer estar aqui com você. Fico muito grato pelo convite. Especialmente pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho, né, da visão, da minha história com o empreendedorismo. Então, eu acompanho, né, um pouquinho do teu trabalho e eu acho realmente fantástico poder levar essa informação, a forma que você compartilha isso. Então, estou muito feliz por estar aqui hoje. Que isso, estamos importantíssimos. Então, se você está chegando agora, já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, porque a gente vai falando muito sobre conteúdo aqui de maneira real. A gente não é aqueles empreendedores de palco, né, Fernando? Você não é aquele palestrante que vai, fala, mas na prática não tem resultado. Então, por isso... Vida real aqui. É, a vida real. Eu queria saber até de você, para você explicar para a galera que não conhece 5ASEC, e se é 5ASEC, 5ASEC, o que é essa franqueadora? Muito bacana, Guilherme. Essa pergunta é sempre uma das primeiras, né, que aparecem quando a gente está divulgando a marca, quando a gente está falando, né? Até porque o nome é um tanto quanto diferente. Então, sempre eu sei que na pauta eu tenho que explicar um pouquinho disso, né? Então, a 5ASEC é uma rede de lavanderias, na verdade, a maior rede de lavanderias do mundo, né? São mais de 30 países que a marca está presente. É uma marca que foi fundada em 1968, em Marseille, na França. E no Brasil chegou em 1994, então já estamos completando 28 anos aqui no Brasil. E a operação no Brasil, a qual nós cuidamos, né, como Master Franqueados aqui do Brasil, hoje nós somos a maior operação da marca no mundo. Então, está presente na Europa, em vários outros países, né, até mesmo outros continentes. Mas a operação do Brasil é a maior operação no mundo. A gente atingiu, na virada aí de 21 para 22, mais de 500 operações no Brasil. Então, nós temos mais de 500 pontos de vendas espalhados aí em todos os estados. Estamos em todas as capitais e adensando bastante, crescendo a marca, inclusive em cidades do interior, que a gente entende que é o nosso perfil, o nosso público, né? E aí o porquê da questão do nome 5ASEC, né? Então, por ser origem francesa, a pronúncia seria 5ASEC. 5ASEC. Mas é muito difícil exigir isso, né? Ninguém vai saber. Nós mesmos já tropicalizamos isso e a gente se chama aqui normalmente, até internamente, como 5ASEC, porque é o que vem na cabeça da maioria no primeiro momento. Alguns pensam, 5ASEC, quinta ASEC, pensando que tem a ver com o dia da semana, alguma coisa assim, né? Legal. Mas pode chamar como 5ASEC, né? E por que desse nome? Porque lá, quando o fundador, né, nos primórdios lá desse negócio, em determinado momento ele sentiu que podia simplificar um pouco o portfólio de produtos, inclusive de precificação, para o consumidor. Sim. Então ele criou um portfólio em que ele oferecia 5 tipos de serviços de limpeza a seco, que é uma das características da nossa marca, por 5 preços. Então daí que vem o 5ASEC no francês. Então daí a origem do nome. Mas fique à vontade, fique tranquilo, aqui no Brasil 5ASEC funciona muito bem. Cara, a questão de lavanderia eu acho muito interessante, porque hoje a gente tem uma dor que quando a gente lava nossas roupas, eu moro em apartamento, então é muito difícil secar essas roupas, né? Então ela fica com cheiro ali e tudo. A 5ASEC vem para solucionar também essa. Principalmente para quem mora em apartamento. Como que vocês têm um ataque assim maior? Vamos pegar o pessoal que mora em prédio ou não? É aberto para todo mundo que quer lavar a sua roupa? Eu entendo bem a tua dor, especialmente minha esposa, que é quem ajuda mais com isso, né? Porque eu também moro em apartamento e a gente sabe que cada vez mais, né, o mercado imobiliário tem priorizado outros espaços, outros ambientes, né? E até mesmo porque o tamanho, a metragem dos apartamentos vem diminuindo com o crescimento das cidades. Sim. Então o espaço de lavanderia, a área de serviço, a famosa área de serviço, que lá atrás era comum e a gente achava pequena, mas hoje em dia quase que inexiste, né? Sim. Muitas vezes é espaço para uma máquina ali, um tanque, olhe lá. Em alguns casos já nem tem mais na planta.
Então, isso é uma tendência, tem acontecido cada vez mais, né? E a gente se propõe como solução não somente para isso, né? Mas como líderes do segmento aqui no Brasil, a gente tem feito algo que é uma divulgação institucional para o mercado de lavanderias como um todo. Né? A gente tem investido dinheiro em marketing, comunicação, para falar para o consumidor, muitas vezes, não é da 5A-SEC, mas é para falar para o consumidor de que lavar roupa na lavanderia é mais barato do que você lavar em casa, dentre outros fatores. Uma lave seca hoje é um absurdo que ela consome de energia. Consome de energia, não faz bem para o meio ambiente, porque o consumo de água numa máquina convencional, uma máquina doméstica, chega a ser 30% maior do que uma máquina profissional com a tecnologia adequada, a qual a gente utiliza numa lavanderia profissional como a nossa. Né? Então, eu poderia listar aqui rapidamente na mão para você motivos dos quais a gente consegue fazer conta e comprovar de que lavar na lavanderia vai ser muito mais econômico. Né? Então, queira ou não queira, é o que você falou. Começa a questão da dificuldade de espaço. Segundo, você vai comprar uma máquina de lavar, você também precisa, muitas vezes, ter uma secadora. Sim. Tem questões de clima, tem questões de espaço, como a gente falou, se for apartamento, por exemplo, né? Então, você vai pegar uma lave seca boa, você sabe que o investimento é algo aí da ordem de pelo menos em torno de uns 5 mil reais. Uma boa, né? Para você não ter que daqui a alguns meses ou alguns anos já ter que trocar, né? E investir novamente. Então, fazer a conta aí do que você vai investir no maquinário, do que você depois vai investir com insumo, porque você tem que comprar o sabão, vai ter que botar isso lá na tua conta, no mês a mês, a gente sabe que não é barato. Quando a gente vai comprar um amaciante, que a gente olha assim e fala, não é possível que é tudo isso no amaciante. Cara, você olha aí o preço de uma caixa de sabão em pó, um amaciante, né? Sabão líquido, que para quem é sabão máquina, líquido, a depender da máquina. Sabão líquido. Né? E aí você tem que colocar na conta que você precisa também ter a passadoria da peça, depender da peça. Sim. Né? Então, poxa, a gente trabalha, etc. Você quer chegar bem apresentado lá. Então, você tem que considerar que você vai ter que fazer um investimento no ferro, um investimento numa mesa de passar. Alguém vai ter que executar esse trabalho. Que não é legal. Muitas vezes não vai ser a gente, porque pela rotina, pelo estilo de vida que a gente tem, não vai conseguir. A esposa às vezes te ajuda no trabalho, tá estudando, tá se dedicando a outros projetos. Quando não, está se dedicando aos filhos, Sim. né? Então, poxa, eu tenho a diarista, mas a diarista ela vai deixar de fazer alguma coisa naquele dia para cuidar da tua roupa. Então, você está fazendo um investimento, que a gente pode chamar ali de hora homem, você está fazendo um investimento também. Então, quando você pega, e a gente já fez isso, você planilha tudo isso, versus o custo que você tem de pegar a tua roupa semanalmente e colocar na lavanderia, você vai economizar algo da ordem de 30% utilizando o serviço de lavanderia. Caramba! Né? Sem contar essa questão que eu falei, que é também da preocupação com o meio ambiente. O serviço de lavanderia em casa, ele consome muito mais energia, água, né? Os insumos químicos muitas vezes não são biodegradáveis, agridem o meio ambiente. Então, quando a gente está lavando lavanderia, a gente não só está sendo mais econômico no nosso orçamento, como também a gente muitas vezes está ajudando o planeta. Então, nós, como líderes, temos levado muito dessa mensagem para o mercado como um todo. Né? No entanto, a nossa campanha há alguns anos, né, tem sido com base no que a gente chama da campanha Liberte-se, que é tipo assim, cara, roupa suja é comigo, roupa suja não se lava em casa, roupa suja se lava na 5A-SEC. Né? E você vai ficar livre, vai cuidar da tua família, não vai esperar chegar o final de semana. O cara trabalhou a semana inteira, fez um monte de coisa. Chegar o final de semana e falar assim, porra, tenho que ir lá encarar a máquina, esperar lavar, secar e depois passar, guardar. Aí eu tô livre para curtir o sábado. Então a nossa proposta é liberte-se, né? Com mais economia, mais tempo para você e deixa quem é especialista no assunto cuidar disso. Hoje a galera tá levando mais as roupas normais, assim, para lavanderia? Vocês têm um crescimento maior disso? Porque
Antes, pelo meu entendimento, eram as roupas mais complexas, assim, um jeans, umas roupas que tinham mais dificuldade para lavar, um paletó, essas coisas. Hoje já normatizou, é normal ter roupas do dia a dia para lavar? A tua leitura tá completamente correta. Tô achando que você trabalhou no segmento, hein? Eu vou te contar daqui a pouco uma ideia que eu tive. Aí. Porque tradicionalmente, falando inclusive da nossa marca, né? Quando a gente pegava lá a nossa curva ABC de peças recebidas, tradicionalmente eram as peças sociais e muitas vezes aquilo que a gente chama de eventual, que é o quê? O blazer, você usa de vez em quando, não usa direto. É um vestido de festa, um vestido de noiva, né? Uma roupa assim mais fina, um traje mais significativo que você usa eventualmente. Então, geralmente, o pessoal lembrava da lavanderia era na hora de levar essas roupas eventuais. Muitas vezes a roupa pesada, que por mais que você tenha a máquina boa lá em casa, uma secadora, mas às vezes lavar um edredom não é algo tão simples, né? Uma roupa de cama mais pesada. Então, o pessoal lembrava muito da lavanderia nesse sentido. Nós, na Cicoasec, por anos, né? Na nossa curva ABC ali, era a camisa social tomando conta ali, né? Da proporção de produtos que nós recebíamos. E depois outros trajes sociais, como a calça social, como gravata. Né? Depois vinha blazer, outros itens assim. Mas era esse realmente, né? O hall de peças que a gente recebia. E o que acontece? A tua leitura foi correta, porque existem alguns impactos. Nós vínhamos prevendo isso e alertando a nossa rede há algum tempo, porque existia uma tendência de mudança nesse dress code. Então, são poucas profissões que hoje o pessoal ainda está com a gravata, com o paletó, com a camisa social ali mais formal, que normalmente era uma camisa clarinha, branca, um azulzinho claro, né? Era mais ou menos nessa linha, e a gravata. Então, era setor de banco, usava-se muito. Advogado, político em geral, ou às vezes servidores públicos, né? Em geral, cargos mais formais. E isso, no pré-pandemia, já vinha mudando muito, né? Como eu te falei, eu tenho muito tempo de carreira, passei por empresa americana, depois empresa britânica, e já nessas experiências já tinha caído essa questão da camisa. As últimas empresas que eu trabalhei era camisa polo, calça jeans, sapatênis e cinto de pano, de tecido. Era esse mais ou menos o perfil, né? Esporte fino já. Exatamente. Então, vem mudando. E a gente vinha alertando o segmento como um todo de que a gente tinha que estar mais atento às roupas do dia a dia, né? E aí, quando foi lá em março de 2020, a pandemia veio, né? Frio na barriga de muita gente, né? E até essa questão que a gente vinha falando dessa tendência, até isso foi impactado, porque isso foi antecipado assim em muito. Sim. Então, as pessoas da noite para o dia já não precisavam mais ir para o escritório. Então, nem a camisa polo, nem a calça jeans, porque por que o cara ia trabalhar em casa de calça jeans? Vamos falar a verdade. A maioria botava um bermudão lá, a camiseta, um fundo de tela e estava trabalhando em casa lá e pronto, né? Então, isso vem mudando, né? Hoje a gente percebe que a roupa do dia a dia tem representado um volume significativo para nós. Só que você não lava uma roupa do dia a dia, né? Da mesma forma, por exemplo, assim, no grau de complexidade de itens mais especiais. Então, você precisa adequar uma lógica em relação a isso. Poxa, eu estou recebendo roupa do dia a dia, eu preciso, de repente, ter um pacote, uma forma de atender esse cliente do dia a dia, porque dia a dia é volume, né? A camiseta você vai usar ali num dia, no outro dia você já vai colocar para lavar. Sim. Às vezes uma camisa social, o cara chega a usar mais que uma vez. Usou ali algumas horas para trabalhar, ela tá ainda passada, tá em dia, ele pendura de novo e fala, pô, dá para usar mais uma vez. Vamos falar real, é isso, né? Quanto tempo você leva para lavar um blazer, por exemplo? É muito difícil, Demora, né? Agora, a roupa do dia a dia, ela precisa ser atendida de uma forma diferente. Por quê? Porque é volume, você acumula isso muito rapidamente. E aí, se eu não tiver planos, se eu não tiver pacotes, formas de te atender que você veja um custo-benefício interessante, de ter esse trade que eu falei para você, de tipo, poxa, eu vou deixar de usar a máquina lá em casa,
ou a máquina está estragando, vou investir em comprar outra, ou não, vou lavar tudo, vou delegar isso aqui para a lavanderia, se eu não te atender com um pacote bacana, com uma coisa que vai ser atrativa para você, que caiba no seu orçamento. Né? Então, levou um tempinho para a gente se adequar a isso. Hoje, na 5ASEC, por exemplo, a gente tem vários modelos para atender Que legal. roupa do dia a dia. Né? Uma das frentes que a gente tem falado muito, que a gente chama de bag, a gente tem 3 modalidades de bolsas, né? E essas bolsas, o limite é o zíper fechar. Legal, eu ia perguntar isso, se era por quilo, se era por peça? Isso, por exemplo, a bag que a gente chama aqui, né, a mais tradicional, cabe aí algo em torno de 35 a 45, às vezes 50 peças. Por que eu digo nessa variação? Porque depende do tamanho do cara, depende do tamanho da peça, né? Se for mais para criança. Exatamente, lá você pode botar desde lençol até camiseta, calça jeans e por aí vai. Então, a depender do tamanho da peça, se o cara vai fazer uma bag lá com muita meia, com outros itens menores, vai caber um montão. Sim. Mas na média, entre 35, 40, 50 peças, né? E hoje, por exemplo, uma bag como essas vai ter aí em torno de 50 peças semana, por exemplo, para lavar, né? A gente tem ela aí ao custo de R$185, mais ou menos, né? Então... E isso inclui frete? Já tá... Como que... A gente tem o delivery, né? Você pode ligar, solicitar, vai retirar na tua casa, né? E nesse caso, muitas vezes, aí é de cada loja, mas muitas lojas oferecem, por exemplo, frete gratuito. Então, a partir de determinado ticket, algumas delas, o cara está consumindo acima de... Tô chutando aqui, acima de R$100, eu vou fazer o delivery gratuito para ele. Então faz a coleta, depois te entrega e não vai ter uma cobrança adicional por conta disso. Vocês vão ter uma assinatura? Temos também. Eu acho muito legal a questão da assinatura. A gente está muito atento a isso, é uma tendência hoje. As pessoas se acostumaram, gostaram dos itens de recorrência, né? Então simplifica também a vida. Eu, por exemplo, lá em casa já não tenho mais canal de TV lá em casa, não tenho, né? TV a cabo tradicional, não tenho. Hoje o que a gente tem lá é o streaming. Sim. Então, meus filhos gostam lá de 2, 3 tipos de streaming diferentes lá, Disney Plus, Netflix, Amazon Prime, o Prime Video. Então, o que acontece? A gente acaba assinando isso, muitas vezes por um valor muito interessante, que fica muito mais em conta, às vezes, do que era o canal lá atrás, né? TV a cabo. E você assinou, está na recorrência do teu cartão ali, você sabe o valor que aquilo representa e você consome à vontade. Então, a mesma lógica a gente traz para a lavanderia. A gente hoje tem a assinatura 5ASEC, que é uma assinatura nacional, né? Então, poxa, pensa aí num executivo, um cara que viaja bastante. Ele pode fazer uma assinatura, ter um desconto especial por ser assinatura, questão da recorrência, da fidelidade. Então, tem desconto que varia aí de 10% até 20% de desconto, dependendo da assinatura que você está contratando. E você lava de A a Z até consumir o teu crédito mensal. Né? Legal. Poxa, estou aqui em Campinas, eu, por exemplo, acabo às vezes viajando bastante pela questão de visita a franqueados, outros eventos, né? Estou em Porto Alegre, preciso limpar, poxa, lavar minha roupa. Tem uma 5ASEC ali do lado, eu sou um assinante, eu vou lá, já está contratado, é só deixar minha roupa e eu sei que ela vai ser lavada, depois vai ser entregue para mim. Então, a gente tem sim o serviço de assinatura 5ASEC, 3 modalidades com descontos diferentes e que é uma novidade no mercado, inclusive, a gente pioneiro em lançar um serviço de assinatura, né? E que vem dando certo. A gente está estimulando muito isso, está crescendo agora, né? Mas eu acredito que é o futuro, é uma coisa que veio para ficar. Eu pergunto isso porque em 2018, eu e mais um amigo meu, Fernando, a gente trabalhava no mesmo lugar, uma multinacional, e a gente não estava muito satisfeito, né? Eu estagiário e ele trabalhando ali. E aí ele falou assim, cara, sabe o que a gente pode fazer? Uma lavanderia. Aí é assim, a gente coloca a minha mãe para trabalhar, você faz a parte comercial, eu faço a estrutura. Aí eu falei, legal, vamos criar o nome.
Aí a gente virou a Lisa Camisa. Lisa Camisa. A gente queria ter se fosse o nome de uma pessoa, né? Pra estar mais humanizado e idealizar a camisa. Uma lavanderia pra secar também. Passar, né? Passaria, né? Passadoria. Aí a gente pegou e tinha essa ideia de a gente chegar nos prédios e vender assinatura. Não, a gente vai fazer, só que a gente não imaginava uma bag, nada. Eu falei, como que a gente vai devolver as camisas passadas, tudo? E por fim, não deu certo. Mas a ideia na cabeça, a gente planejou, fez todas as questões, dava lucro, mas não saiu. Então, a gente deu uma pesquisada nessa época aí. Poderíamos ter vendido milhões lá para 5A-SEC, mas infelizmente a gente só ficou no papel. Mas aí, a sua ideia hoje virou uma realidade. A gente tem o serviço de assinatura, né? Então, vocês já estavam aí com uma visão antecipando uma tendência, né? Dentro dos Estados Unidos é bem comum as lavanderias autosserviço, que self-service, né? Que é o autosserviço. Vocês estão visando isso também? Parece que recentemente implantaram uma dessa aqui na região e estão em fase de teste, né? Vocês olham isso com bons olhos também ou vocês gostam de ter essa operação mais por unidade, assim? Eu acho que é assim, né? A gente tem que responder ao mercado. Uhum. Então, sempre com muito cuidado, até porque a gente, numa posição de protagonista, a gente não pode pegar qualquer onda e sair surfando. Sim. E tomar um tombo ali adiante. A gente não está na posição para isso, né? A gente sabe que o autosserviço, em outros países, economia diferente da nossa, cultura diferente da nossa, isso já é uma realidade. As pessoas têm o consumo, as pessoas têm a cultura, têm, né, já estão habituados a isso. E consomem bastante. Em determinado momento, muito recente até, isso chegou no Brasil de uma forma mais latente, né? E hoje a gente tem muitas empresas no segmento ofertando esse modelo, que é bom, estimula o mercado, a gente gosta que isso esteja acontecendo, porque fomenta a lavanderia como um todo. Agora, a gente precisa entender um pouquinho, né? Porque é tomar cuidado, às vezes, com as propostas. Eu que trabalho em franquia há muitos anos, né? Tenho bastante experiência, já passei por algumas franqueadoras. A gente já viu produtos que chegam e se transformam em franquia e aí você vai perceber que tem uma a cada esquina e aí nesse primeiro momento há uma inundação e depois vem uma peneira, poucos ficam. Então, assim, aqui é mais um feeling meu, porque eu sei que talvez nós tenhamos empreendedores que vão estar assistindo, vão estar acompanhando a gente. E é uma dica, né? Porque aí a pessoa, às vezes, pega o recurso que juntou de uma vida para empreender e, às vezes, as promessas que aparecem, né? Elas não se cumprem. Então, precisa tomar cuidado, analisar. É um negócio interessante, é um setor muito interessante, autosserviço. Nós estamos investindo também nisso, né? Mas de uma forma moderada. A gente acredita que são praças bem específicas que comportam um autosserviço. Então, a questão do autosserviço é justamente o cara que não tem tempo, é o cara que é mais descolado, mais despojado, principalmente o público jovem, de repente o universitário. Esse é o público que, de repente, o cara vai olhar o autosserviço e vai falar, poxa, isso aí é uma solução para mim. Né? Agora, existe um outro público que não vai usar o autosserviço. Se tem um delivery ali, se é um cara, o motoboy vem em busca... Tem o delivery, tem a questão de que o brasileiro ainda gosta muito do atendimento. Sim. O brasileiro tem uma relação mais humanizada. Ele quer saber o nome da menina que está atrás do balcão e sabe. E chega e fica feliz em vê-la. Trouxe minhas roupas aqui para você. A gente fica bobo, eu visito loja. As meninas às vezes sabem cliente por cliente pelo nome e os clientes conhecem elas e ficam doidos quando encontram. Parecem amigos ali. Legal, né? Se revendo, né? Então, o brasileiro tem muito disso. Ainda. Então, eu acredito que é um mercado interessante, que a gente não pode ficar de fora. Então, no entanto, nós temos hoje, né, a 5A-SEC atuando nesse mercado. Temos já algumas lavanderias autosserviço operando, mas a gente está sendo assim, muito cauteloso nesse sentido, né, de fazer bem para o mercado, de trazer a operação com base em dado e fato, em estudo, estudo de geomarketing para entender a localidade, aonde realmente tem sinergia com esse público, onde a gente vai abrir
e o empreendedor vai obter sucesso naquilo. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a visão é assim, vou montar uma lavanderia de autosserviço, ela fica sozinha lá, não precisa de funcionário, eu vou estar dormindo e vou estar ganhando dinheiro. Lindo, maravilhoso. Mas a gente sabe que não é bem assim. Não é bem assim. Então, eu acho que é um segmento interessante, mas nós estamos fazendo, né, parte desse segmento, estamos buscando investir no segmento, mas eu acho que a gente ainda tem uma lenha boa para queimar, né, e sempre vai ter, com a questão do atendimento mais humanizado, atendimento balcão. O brasileiro gosta disso. Sim. Né? Eu vejo muito pela questão das Smart Store que estão aparecendo nos condomínios, daquele mercadinho, mercearia ali. Talvez tenha sido uma solução grande ali quando é um consumo rápido. Então, eu vejo o autosserviço ali, o self-service, funcionando em algumas coisas, mas nos Estados Unidos eles têm muito disso, né? Uma cultura mais típica, tanto do posto de gasolina, da lavanderia. Então, coisas que o brasileiro é acostumado meio que olhar lá pros americanos e falar assim, isso aqui vai ser maravilhoso aqui, mas aí chega aqui e às vezes não funciona do jeito que... Às vezes não funciona, tem uma questão cultural grande, né? E a gente sabe disso. Bom, aí eu entrego um pouco a idade, mas com certeza sou muito mais velho que você, né? Mas eu lembro lá, quando eu era mais garoto, que em alguns lugares aqui no Brasil houve a tentativa do posto de gasolina autosserviço. Não sei se você já ouviu falar disso, se vai se lembrar, mas eu lembro, inclusive aqui, eu também sou de Campinas, né? Lembro de algumas situações aqui, postos, em que foi feita a tentativa de posto autosserviço. De você ir lá e abastecer o próprio carro. Cara, não pegou. Sim. Não deu certo. Né? Talvez... passado tantos anos possa voltar a dar certo, não sei se vai representar alguma redução de custo, vai mexer com o nosso bolso, etc. Acho que o público pode até reconsiderar, né? São fases, né? A dinâmica é muito grande, então pode mudar. Mas a minha sensação ainda é que o brasileiro, especialmente aí as gerações aí X, Y, ainda estão habituados com o serviço, sabe? Sim. Acho que essa galerinha mais jovem aí, millennials, centennials, tem uma tendência futura de mais autonomia. Eu andei pesquisando sobre o posto de autosserviço assim, e diz que tem um sindicato patronal que ele segura e ele exige que tenha funcionários ali. Então, é meio que dentro de uma legislação hoje, você não pode... eu sou... Um aventureiro aí, um empreendedor que comprei um posto e vou fazer isso, vou testar isso. Não, você não pode, você tá fora da Imagino. lei. Então veja a complexidade, né? Porque aí você mexe numa base grande, você tem pessoas vinculadas, tem geração de emprego, tem gente que depende dessa renda. Então tem muita coisa por trás, né? Mas, em resumo, o autosserviço é um produto interessante, mas como eu falei, tem um público específico, tem que ser assertivo nisso. E quem está querendo empreender tem que falar com quem entende do segmento, tem que buscar quem tem, né? Poxa, uma retaguarda, tem aí anos de experiência, de bom nome, de mercado. Não estou aqui fazendo bravata e um comercial 5 a sec. A gente tem bons players no mercado, mas estou dizendo que é importante buscar quem entende para você ter orientação. Sim. Porque não é tão simples assim, né? Poxa, eu vou lá, vou montar e vai dar tudo certo. A gente sabe que não é tão assim. A questão de você ter um mentor ali. Quando você desenvolve uma franquia, quando você adquire uma franquia, você tem ali um privilégio de ter alguém do seu lado que já errou, que já criou todo um método, um processo ali que vai te apresentar um modelo de negócio que ele já foi validado, né? Exatamente. Então, é diferente do empreendedor que ele sai pro dia a dia, abrindo as portas ali sem saber o que vai acontecer, sem saber o que é certo, o que é errado. Então, o modelo de franquia é bem visto nessa questão. E antes de a gente falar sobre a importância do modelo de franquia e como que funciona, eu queria entender como que você caiu, ou como você chegou a vice-presidente de operações, você nascido e criado aqui em Campinas mesmo? Nascido e criado aqui em Campinas, né? Embora eu seja filho de mineiros, então meus pais, por ocasião de trabalho, vieram para cá e eu fui criado aqui no bairro Flamboyant, né? Hoje não tô no Flamboyant, mas tô do ladinho ali, moro no Jardim das Paineiras, né? Mas... Então fui criado aqui e a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de ir pro ar, né? Sobre a questão do empreendedorismo e etc. E aí você contou um pouco para mim da trajetória, de como surgiu a ideia
né, aqui do teu trabalho e dessa questão muitas vezes do empreendedor, da ansiedade de ser imediatista, né? Comigo foi tudo um pouco diferente, porque vim de uma família bem humilde, bem simples, né? Meus pais foram trabalhadores rurais lá em Minas e vieram aqui para buscar o trabalho e etc. Então, sempre estudei escola pública. Com 7 anos, meu pai morreu. E aí, eu e mais 5 irmãos e a mãe sozinha. Aquela dificuldade para a gente conseguir se manter, para buscar saídas, para enxergar o futuro de uma forma diferente, né? Mas eu sempre tive uma certeza muito grande do que eu queria, do que eu poderia ser capaz e sabia o preço que tinha que pagar. No entanto, resumindo um pouco a história, né? Depois de me esforçar para estudo e tudo mais, sempre busquei ser um cara bom assim nos estudos, busquei aprender outros conhecimentos, fui aprender inglês praticamente sozinho, tive ajuda assim de parentes que sabiam um pouco, alguma coisa assim. A igreja que eu frequentava me ajudou muito nesse sentido, né? Mas eu nunca paguei R$1, por exemplo, para aprender inglês. Nunca sentei numa cadeira de escola. Caramba. Então, eu posso dizer que nesse sentido eu sou um cara praticamente autodidata, né? Legal. Aprendi inglês sozinho. E isso depois me abriu portas, assim, muitos. Praticamente todos os trabalhos que eu tive, o inglês fez a diferença, né? Já faço aqui um pouquinho do comercial do segmento que eu também trabalhei por muito tempo. Foi com franquias de educação de idiomas, né? Mas, resumindo um pouco a questão, para você entender, né? Eu era um cara que eu sempre senti que eu tinha uma veia empreendedora, eu sempre quis, né, estar no mundo dos negócios, sempre imaginava que podia dar certo, mas comecei literalmente do zero. Não tinha grana para fazer o investimento de nada. Sim. Eu tinha condições de pagar o ônibus para ir para a faculdade e, olhe lá, pagar a faculdade. Era mais ou menos nessa pegada, né? E eu lembro que em determinado momento, até interessante, né? Porque eu lembro que lançaram naquela época, meu professor lá na faculdade estimulava muito leitura de livros e revistas e etc. Era meio que obrigatório ler revista Exame, por exemplo, naquela época. E tinha que trazer uma síntese lá, fazer um resumo semanal da principal matéria e levar para depois apresentar para a classe lá na próxima semana, né? E naquela época tinha uma revista que naquela época era nova, que era aquela Você S.A. Sim. Não sei se você lembra disso, né? Acho que tem até hoje a revista. E eu lembro que uma vez na classe, assim, na aula, né? E era uma aula, eu não lembro exatamente a matéria, mas tinha muito a ver com empreendedorismo. Eu fiz administração. E eu estava muito aguçado nessa questão de, puxa, vendo lá vários cases que o professor apresentava e tal, falando das empresas que tinham dado certo, não sei o quê. E eu falava assim, cara, eu quero fazer um negócio desse para minha vida, né? Mas como é que eu começo? De onde eu saio? Porque não tem recurso, não tenho grana, etc. E eu lembro que uma vez, com uma daquelas revistas na minha mesa, né, na carteira escolar, eu olhei e falei assim, pô, esse Você S.A. aí tem tudo a ver comigo. Talvez hoje eu não consiga fazer um investimento para montar uma empresa, mas eu posso investir muito em mim, com os poucos recursos que eu tenho, e me transformar em algo interessante para o mercado. Vai levar um pouco mais de tempo, mas menos risco. E talvez eu vou ser um produto interessante e daqui a pouco, com isso, eu consiga alavancar algo bacana para minha vida, né? E aí eu comecei a buscar bastante essas oportunidades, né? Puxa, tudo que eu via de oportunidade de curso, paralelo à faculdade. Vai ter o seminário de não sei das quantas, vou participar. Tem curso gratuito não sei aonde, vou fazer. Comecei a investir muito nisso, fui aprender muita coisa na época, né? O famoso informática, do pacote Office, Excel, Sim. PowerPoint, não sei o quê. Cara, fui virar planilheiro, fui aprender tudo que podia, né? E aí defini uma estratégia do que eu queria para a minha carreira. Logo na sequência veio a época dos estágios em grandes empresas. Por ter nessa decisão também, né, investido bastante no aprendizado do idioma, na época a IBM do Brasil ali em Hortolândia estava começando uma área nova, né, e essa área precisava de muita gente, mas o skill principal era o inglês. E eu, por ocasião de ter feito uma pausa de carreira, de desenvolvimento profissional de 2 anos, porque eu fui fazer um serviço missionário para minha igreja que levou 2 anos. Caramba. E nesse serviço eu aprimorei o meu inglês assim
ficou a ponto de bala. Então, Foi quando eu fora do voltei... país? Não, foi aqui no país, mas lidando muito com americanos o tempo todo. Ah, sim. Então, quando eu voltei, eu, na sequência, estudando, entrei na faculdade, aí veio a questão da época dos estágios e a IBM tinha esse processo, me inscrevi, parecia lá um vestibular, era muita gente tentando. E deu certo, né? E deu certo justamente por causa do inglês lapidado que estava, né? Na ocasião já, o nível do meu inglês. E aí eu entrei na IBM do Brasil e assim, foi um negócio fantástico, porque era estar na carteira, na escola, ouvindo o professor ensinar administração, e eu chegava naquela empresa americana enorme e eu via no dia a dia aquilo que eu estava aprendendo na escola. Então tudo começou a fazer sentido. A IBM foi uma escola para mim, né? Então fui passando lá por vários cargos, fui crescendo, progredindo. Felizmente sempre fui um cara muito dedicado, então sempre fui um recurso bem reconhecido dentro da empresa, a ponto de participar de projetos muito significativos, projetos internacionais e tudo mais. E quando eu estava talvez no meu melhor momento dentro da carreira na IBM, e eu fiquei lá por quase 9 anos, se não me falha aqui a memória, em torno disso, 8, 9 anos, né? Quando eu estava talvez no meu melhor momento, e olha como são as coisas, né? Um dia, convidado para falar na igreja num domingo, sou um cara bem religioso, todo domingo estou na igreja e tudo mais, e um dia eu fui convidado para falar lá no púlpito da igreja, deixar uma mensagem, qualquer coisa sobre o evangelho para os membros ali daquela comunidade, né? E eu fui para o púlpito para fazer essa oratória, esse discurso, que era com base em questões do evangelho, né? Questões do cristianismo. E aí, lá naquela congregação, tinha um conhecido meu, que já era um executivo, né? Bem renomado, que estava num momento muito bom da carreira, que trabalhava com franquia e que estava buscando alguém para apoiá-lo numa posição estratégica dentro da empresa. E ao ver aquele meu discurso, aquela oratória, aquele tema que eu abordei, ele falou, cara, esse cara é o cara que eu estou buscando. Caramba! Ele se comunica bem, ele fala tal. E aí, em determinado momento, me convidou e a gente, né, começou a conversar e o projeto me pareceu super interessante. Obviamente, né, envolve a questão dos ganhos também e tudo mais. Eu falei, poxa, me parece uma proposta muito legal, né? Quantos anos você tinha nessa? Nessa época eu estava mais ou menos com 28, 29 anos, né? Tava na fase mais madura ali. Mais maduro, já estava casado, né? E já tinha concluído a faculdade e tudo mais. E aí, quando ele me fez a oferta, foi uma coisa difícil, porque eu adorava trabalhar na IBM, estava num momento muito bom. Mas, por outro lado, eu já estava lá quase completando aí uma década lá, né? E eu sempre tinha comigo que eu queria passar por outras empresas, conhecer a realidade de outras empresas. Estava numa empresa americana, queria conhecer uma empresa, de repente, de outras nacionalidades. E quando veio a proposta, eu ponderei bastante, falei com a esposa também, e aí falei, cara, sabe quando dá aquele estalo, fala, é ali, né? É o momento. Eu fui. E era completamente outro segmento, empresa brasileira, e aí era para trabalhar com franquia, né? Muito atendimento ao público, esse público empreendedor, né? E aí foi quando eu comecei a trabalhar com franquias, era uma das maiores redes de idiomas do Brasil, fiquei também lá por um longo período, desenvolvi muita habilidade, muito conhecimento, tive que lidar com muitos empreendedores, né? Fantásticos, inclusive, alguns que são amigos até hoje. Mas ali eu aprendi o que era o universo de franquias e eu me encantei com aquilo, achei sensacional. Falei, cara, esse modelo é muito bom, é muito legal. E eu passei a ser um estudioso daquilo, né? E hoje, já há quase 15 anos trabalhando com franquias. E de lá para cá tenho estudado muito, passei por várias marcas até chegar na 5ASEC, né? E Já com expertise já, né? Exatamente. E novamente, estava num momento bom, numa empresa muito bacana, por isso que é legal, né? Ainda hoje estava ouvindo lá música, que eu gosto bastante, caminho para São Paulo, ouvindo música, e um dos trechos da música lá me chamou a atenção, né? Que é uma música que eu já ouvi várias vezes, mas
cada vez eu tô ouvindo ali, refletindo alguma coisa, seja lá o conteúdo que for, mas nesse caso era música, né? E aí teve uma frase que me chamou a atenção, né? Que fala assim, existe um dom natural que todos temos, né? Nossas escolhas vão dizer para onde iremos, né? Chorão, Charlie Brown Jr. E faz muito sentido isso, né? Que foi o que aconteceu muito comigo na carreira. Quando a gente planta coisas boas, a gente deixa portas abertas. E comigo sempre foi assim. Então, num segundo momento, já emendando com a questão de 5ASEC, estava lá numa multinacional britânica, projetos legais também, coisas boas acontecendo. E aí, em determinado momento, um amigo, né, que há algum tempo tinha saído da empresa onde eu estava, tinha ido para uma outra carreira, para ser um CEO, um executivo lá naquela empresa, que era a 5ASEC. E passado algum tempo, é um cara fera, um cara top, ele não só, né, se tornou o CEO, como depois aí que a veia empreendedora. O cara foi lá e falou, não quero só ser o CEO, vou comprar isso aí. Caramba! Então, ele comprou a marca no Brasil, né? Virou um master franqueado. E aí, nessa ocasião, passado algum tempo que ele já estava à frente da franquia, ele, por ter deixado uma boa porta aberta com ele, ele fez o convite. Era um desafio bem grande. Ele estava reestruturando, estava reerguendo, fortalecendo a marca no país. E ele me convidou, né? E eu fui, passei a fazer parte ali do time. E a gente teve que suar a camisa, pedalar bastante, trazer muita estratégia, pensar muito, né? Execução. Quando você chega como diretor executivo? Cheguei como um diretor de operações, né? E aí a gente, poxa, cara, tava talvez no melhor momento da empresa ali, fazendo entregas muito bacanas. Aí vem 2020, pandemia. O ano do desafio, né? E aí, hoje falando, olhando assim, tranquilo, né? Parece que foi suave. Mas quem estava ali, quem viu, né, o que aconteceu, quem viveu, quem teve aquele sentimento, tipo assim, ó, fecha as portas, manda todo mundo embora para casa, você esvaziar escritório, fechar a loja no Brasil inteiro e tudo mais, e não saber quando é que você ia poder reabrir, o que ia acontecer. Foi um momento assim, acho que o maior desafio profissional que eu já enfrentei, né? E aí é um momento de decisões difíceis. Sim. Onde a liderança é posta à prova. Porque a gente não sabia o que ia acontecer. Quanto tempo você tinha de 5ASEC ali? Nessa ocasião eu estava com um pouco mais de um ano. Então é recente ainda, não é? Recente, né? E aí você tem que tomar decisão, você tem equipe, e aí seguro, reduzo, como é que fica, o que a gente faz, né? Então você tem que tomar decisões difíceis, muitas vezes mexer na equipe, você sabe que alguém vai sofrer com isso e tudo mais. Então foi um momento bem pesado, que eu considero assim, talvez dos grandes desafios que eu vivenciei na carreira, né? Mas por ter sido assertivo nas decisões, nós, né, enquanto board da empresa, enquanto diretoria, a gente conseguiu superar aquele momento, superar aquela dificuldade, né? Fomos habilidosos em lidar com todas as parcerias possíveis para chegar nos governantes e conseguir transformar a lavanderia em serviços essenciais. Então, hoje é considerado serviço essencial. Que legal. Né? Então, a gente, passado ali poucos dias da pandemia, a gente pôde abrir as portas, como farmácia, como mercado, como hospital, etc. Porque, de fato, a lavanderia tem um papel muito importante nessa questão da profilaxia, de te ajudar com o cuidado com a saúde, com a limpeza. Sim. Né? Então, a gente conseguiu, com um esforço conjunto ali do setor, no qual a gente foi protagonista também, a gente conseguiu enquadrar a lavanderia como serviço essencial. Mas, ainda assim, não foi fácil, porque o público não estava na rua. As pessoas não estavam na rua, né? Então, a gente viu o faturamento cair algo da ordem de 70%. Caraca. Né? Ali na crista da onda, ali, março, abril de 2020. E aí, aos pouquinhos, isso foi retomando, mas aí a gente ficou naquele looping infinito do entra e sai da pandemia. Né? E então, lá em 2021, que a gente começou a recuperar, começou, né, a ter um pouco mais de flexibilização e recuperar faturamento, etc., a presença do cliente novamente nas lojas. E fechamos 2021 assim,
com o bico do avião apontado para cima, falando, cara, nós vamos decolar, né? Porque aí veio dezembro, janeiro, etc. Veio a bendita da Omicron, né? Sim. E aí veio de novo toda aquela incerteza. Puxa, será que 2022 vai ser mais um ano perdido e etc e tal? Para ajudar, estourou a guerra, né? Sim. E então criou-se novamente um momento de instabilidade e tudo mais. Mas é o que eu falo, quando a gente planeja, quando a gente traça um caminho e a gente é muito fiel na execução daquilo que a gente planeja, você tem muitas vezes situações que vai errar, indicadores que você não vai estar entregando, mas se você se planejou, se você teve uma leitura correta, a chance de dar certo é muito grande. E felizmente a gente vinha num planejamento muito bom, a gente vinha num esquema tático de ganhar jogo, né? Sim. E aí o ano de 2022 deu uma resposta muito positiva e hoje o nosso resultado está sensacional, atropelando 2019, que tinha sido um ano maravilhoso, atropelando 21, né, com uma tendência assim da gente fechar o ano com um crescimento magnífico, né? Então, é aquilo, os desafios aparecem, vêm, né? E a gente tem que sempre buscar solução. E por que eu estou falando isso? Porque foi assim comigo desde lá do início. Quando eu comecei a minha carreira e eu queria empreender, mas tinha dificuldade, tinha uma base, né, muito restrita ali. O que eu tive foi pais honrosos demais, que me deram a melhor educação possível, que deixaram um legado de vida para mim, que eu sigo até hoje. São meus principais mentores, a quem eu devo o que eu sou hoje. Mas fora isso, eu não tinha recursos, não tinha por onde seguir. Então, a minha ideia foi, cara, eu preciso investir em mim. Então, eu fiz aqui um resumão, cara, mas eu passei até os 34 anos de idade estudando. Comecei a estudar lá garoto e fui sair de uma carteira universitária até os 34 anos de idade. Então, fiz tudo que podia fazer, né? Graduação, pós-especialização, MBA. Então, a gente não... As coisas não acontecem do dia para a noite. Sim. É muito esforço, muito trabalho, muito tempo, às vezes fora de casa. Né? Lembro na época do MBA, entrava às 8 da manhã, saía às 6 da tarde no sábado. Caramba. Tinha filhos pequenos, recém-nascidos, e você trabalhava durante a semana e o sábado você perdia porque estava no MBA. 2 anos na pegada, né? Correndo. Mas faz parte, é o preço que a gente tem que pagar. Hoje estou numa situação de fazer parte de um board diretivo da companhia, de ser um acionista, ainda que pequeno, mas um acionista dentro da companhia, né? Onde a gente está buscando aí diversificar, fazer coisas muito legais. Então, vale a pena. Demora, não é fácil. Tem caminhos e caminhos. A gente vinha falando aqui um pouquinho antes, né? Às vezes tem aquele cara que vai lá e tem um estalo, uma sacada, e do nada o cara chegou lá onde queria. Sensacional. Mas a minha sensação é que, na maioria das vezes, o caminho não é esse, né? Sim. O caminho é um caminho de altos e baixos, de lombadas, de percalços, de dificuldades. Mas vale a pena. Eu plantei bastante, suei bastante. Hoje, já estou colhendo um pouquinho mais, né? Hoje a situação é um pouco mais favorável, já tenho um estilo de vida, né, que eu sonhei lá atrás, consigo dar o conforto para minha família, consigo dar a melhor educação para os meus filhos... Né? E sei que o futuro ele tá pavimentado. É questão agora de tempo e colher esses frutos. Então, vale muito a pena. E você, no momento ali da pandemia, chega em março ali, você com 1 ano e pouco ali na empresa, queira ou não, na antiga empresa você já tinha uma estrutura mais, você estava mais estabilizado, você chegou a pensar, puxa, será que eu tomei a decisão correta? Será que era para eu estar aqui nesse momento mesmo? Nunca pensei com arrependimento. Não. Nunca pensei com arrependimento, mas claro que você olha e fala assim, pô, tinha um budget ali que era infinito, aguenta 10 anos de pandemia ou mais. Aqui não, nosso budget é diferente. Mais enxuto. É enxuto. Quanto tempo vai durar essa pandemia? Até onde a gente vai aguentar? Né? Então, claro que você tem essa reflexão. Mas, por outro lado, quando você tem uma bagagem, quando você acredita no teu trabalho, no teu preparo, no potencial e
os parceiros que estão do teu lado, porque acho que essa é uma das grandes lições que eu tenho aprendido ao longo da minha vida, né? Nessa carreira toda executiva. Cara, você tem que estar junto dos bons, né? Para você ser melhor. Então, quando você sabe que você está num time que é excepcional, que é um time fantástico, que é um time que sonha alto, que acredita, que faz acontecer, os caras de execução, a gente tem coragem para enfrentar tudo. Fica destemido, né? Ali. Tem coragem para enfrentar tudo. Então, quando veio a pandemia, a gente teve que tomar muita decisão difícil, dura, né? Sentar com o colaborador, cara, vamos ter que reduzir jornada, vamos ter que fazer isso, fazer aquilo. Você sabe que às vezes é o dinheirinho que o cara ganha ali para cuidar da família. Sim. E tal. Sacrificamos a nós mesmos, cortamos na carne, reduzimos muito do nosso pacote, do que a gente ganhava e tal. Caramba. Para o negócio parar de pé, para que a base sofresse o mínimo possível, né? Mas felizmente deu muito certo, né? Então acho que essa é uma diferença também do cara que se propõe a ser um líder, né? Você tem que ter coragem. E a gente teve muita coragem naquele momento para tomar algumas decisões bem difíceis. Então, nunca me arrependi, né? E acho que super valeu a pena. Estou mais do que no caminho certo. Muito feliz aqui com os parceiros que eu tenho, com o projeto que a gente tem, com as coisas que a gente está construindo. E como que veio a transição de diretor de operações para vice-presidente de operações? Foi uma coisa natural? Foi um convite mais arrojado, assim, de que, poxa, será que eu estou preparado mesmo? Será que eu sou o cara mesmo? Ou foi uma coisa mais natural? Você já tocava isso, só formalizou? A gente tem sempre a tendência de ser modesto, né? Mas eu acho que certas coisas também a gente paga o preço, então a gente tem que bater no peito também e reconhecer os nossos feitos. Pode mandar que eu sou camisa 10. Depois de um certo tempo, você vai ganhando experiência, você começa a entender que isso também não é feio. Uma coisa é ser arrogante, outra coisa é reconhecer o teu mérito. Sim. Né? Então, eu acredito, né, que a oportunidade surgiu justamente por conta do preparo, justamente por conta da entrega, da confiança, né, de alguns valores que são inegociáveis e que você precisa demonstrar no mercado. A questão de você ter uma visão de dono, a questão do cara olhar para você e falar, pô, esse cara é honesto, esse cara eu posso confiar. Sim. Entendeu? De ter espírito de equipe, saber trabalhar, tentar inovar, né? Então, acho que é um conjunto de situações que levam você a uma situação, né? A gente lá dentro, né? A gente sempre comenta, né? Quando acontece o sucesso acontece quando a oportunidade encontra o preparo. Legal. Né? Então, a fórmula do sucesso é essa. O sucesso acontece quando a oportunidade encontra o preparo. A oportunidade passa muitas vezes na vida. Algumas menores, outras maiores. Se o cara está preparado, ele vai subir no bonde e vai embora. Então, eu acho que nessa situação foi natural, entre aspas, porque, como eu falei, felizmente a empresa está voando, está crescendo. A gente acabou de, dar uma esticada, crescer o organograma novamente, né? Então, a gente entendeu que precisava criar algumas hierarquias, precisava mudar um pouco a estrutura. E aí eu me encaixei ali, né, como um vice-presidente. E é uma alçada maior, uma conversa, né, mais estratégica, mais séria. Mas tem sido, assim, uma jornada fantástica, um time sensacional. Então, para mim, mais uma vez, uma oportunidade de crescimento, de aprendizado. E qual que é a rotina de um vice-presidente? Cara, eu acho que eu nunca conversei com um vice-presidente, assim, de uma grande empresa. Vocês têm... Você é parte de operações? Você é tipo aquele cara do McDonald's que ia lá averiguar... Vocês estão colocando salada no hambúrguer? Você é meio que... As operações, assim, vocês estão de olho, assim, quando você vai fazer visita? Como que funciona meio que a rotina? Guardado as proporções é mais ou menos nesse sentido, né? Porque a minha área é exatamente isso. A minha área toma conta e cuidado para que a nossa base de lojas, de franqueados, estejam com a operação dentro do padrão, entregando a qualidade que o cliente espera. E talvez o mais importante, que o franqueado esteja feliz, ele esteja recebendo lucro do negócio. Então, operação saudável é operação lucrativa. Então, a gente tem toda uma estrutura grande de time de suporte, consultores de campo, consultores de treinamento, time interno de atendimento, então SAC, SAF, né, que é o Serviço de Atendimento ao Franqueado, ao consumidor. Então, a gente tem uma estrutura grande internamente
para dar esse suporte e fazer com que o franqueado cresça, para que o negócio dele seja lucrativo. E como eu te falei, nós estamos com mais de 500 operações no Brasil. Então, imagina, é empurrar um elefante, é cuidar de uma coisa gigantesca, né? Então, a gente está monitorando o indicador, está monitorando o desempenho, está olhando o tempo todo. E por muitos anos, eu fui o cara de operações mesmo, né? Desde o cara que estava ali gastando a sola do sapato, visitando a franquia o tempo inteiro, mexendo na operação, tudo mais. E gosto muito disso, se preciso for, faço até hoje, né? Mas quando você está demais na operação, você não tem tempo para pensar estratégia. Você não tem tempo para olhar de cima e falar assim, poxa, deixa eu pensar aqui, aliança, oportunidade, o que tem que eu posso trazer de novo para o negócio, para o segmento, quais são as novidades do mercado, quais são as tendências, olhar a concorrência e tudo mais. Então, quando a gente chega num nível mais estratégico, né? Que é um nível aí, diretoria, uma vice-presidência para cima, a gente tem que pensar mais estratégia, tem que ter uma visão mais tridimensional no sentido de tempo também, conseguir olhar o curto, o médio, mas também o longo prazo, né? Tentar se antecipar às tendências. Então, hoje o meu trabalho nesse sentido, junto lá com o nosso board diretivo, né? É muito mais estratégico, é muito mais de olhar o negócio como um todo, né? De enxergar ambiente, ter essa análise crítica de ambiente, para poder propor para os nossos sócios, nossos parceiros franqueados, o caminho. Cara, a marca hoje está assim, mas como é que vai ser o ano que vem? Como é que vai ser daqui 2 anos, 3 anos? A gente está vendo tecnologia chegando. Você citou aqui o autosserviço, é não sei o quê, está mudando o dress code. E aí? O que as cabeças pensantes aí falam para nós? Que caminho nós vamos tomar? Então, hoje eu diria que o meu papel é muito nesse sentido, mas ao mesmo tempo a gente não descola da operação. Eu estou olhando lá, né? Ali o pessoal que está mais no operacional mesmo, no tático, né? E muitas vezes a gente está ali na função também de vamos, galera, vamos, turma, vamos, batendo né, o tambor, batendo o bumbo ali, falar, vamos fazer, vamos executar, vamos entregar, vamos encantar nosso cliente, vamos encantar nosso franqueado, fazer com que o cara esteja feliz com a marca. Porque se eu tenho um franqueado feliz, o cara está com uma operação lucrativa, né, ele está contente, a chance desse cara querer abrir a segunda, terceira, quarta, quinta loja é muito grande. Então, essa expansão orgânica, que é fruto, reconhecimento do trabalho, daquilo que a marca entrega, é a melhor forma de crescer. E a gente cresce muito nesse sentido. Tanto é que a gente tem mais de 500 operações para em torno de 180 franqueados. Então, você pode ver que a nossa média aí, a gente franqueado tem sempre mais que 2, né, 3 lojas. Então, vale muito a pena, é muito gratificante, né, participar dessa estratégia. Essa é uma pergunta que eu queria, para a gente já caminhando para o final. Quando vocês vão abrir... vamos abrir uma operação... Queremos abrir uma operação em Sergipe lá. Vocês costumam prospectar novos franqueados ou faz uma ligação para aquele franqueado que tem mais conhecimento, mais know-how ali, tem mais 2, 3 franquias para abrir essa franquia? Normalmente, as praças onde a gente já tem o franqueado, esse cara é o nosso parceiro, né? Esse cara é o cara que faz a coisa acontecer lá na ponta. E é o que você falou, o cara tem experiência, tem know-how. Muitas vezes ele é local, então ele já tem as conexões na cidade. O cara sabe os caminhos para implantar uma loja e para fazer que aquela loja tenha sucesso ali na região. Né? O networking dele é importante ali. Então, a gente privilegia e dá preferência para quem é o nosso franqueado. O nosso papel é o mapeamento de oportunidades. Então, a gente está o tempo inteiro mapeando o território, mapeando o Brasil. E a gente tem um cruzamento de informações, que eu não vou entrar aqui no detalhe, que senão tomaria mais do nosso tempo aqui, né? Mas a gente olha lá o público que é sinérgico com aquilo que a gente entende que é o nosso nicho. A gente olha lá questões de renda e etc., né? Expansão local. E aí, com esse cruzamento de informações, a gente tem um coeficiente lá de que a gente fala, poxa, cabe uma nova operação na cidade X. Já tem um franqueado lá, opa, vamos apresentar esse plano para ele e propor uma expansão para esse cara. Muitas vezes a gente entra junto com ele ali, subsidiando alguma questão, ajudando, apoiando, né, para que a operação se coloque de pé. Então, normalmente, a gente privilegia a expansão com quem é nosso parceiro. Quando a gente está tratando de cidades onde a gente ainda não tem franquia, a gente comunica também, nosso franqueado sabe.
Muitas vezes ele quer porque está próximo, é uma cidade que dá um jogo logístico legal para ele. Muitas vezes não. E aí é onde a gente faz uma divulgação muito grande também, né? Uma atração de mercado. A gente tem bastante interessados em fazer parte do negócio. E aí o nosso time de expansão vai começar um trabalho de prospecção, né, desse candidato a franqueado. A gente tem lá alguns critérios que a gente é muito rigoroso em observar, porque mais importante do que abrir uma loja é manter uma loja aberta. Então, não tem uma coisa pior para uma marca do que você abrir uma loja e daqui a pouco, não deu certo, fecha lá. Sim. Isso é ruim, né? É ruim para o mercado, é ruim para a marca. Então, a gente privilegia, né, achar investidores que a gente entende que tem uma visão de negócio, que são capacitados, que conseguem se enquadrar no nosso projeto. E aí o nosso time de expansão faz essa seleção e traz esses novos investidores para abrir em praças, normalmente em praças onde a gente ainda não está. E você... Como que... eu tenho um primo meu que ele abriu uma franquia e ele reclamou um pouco dos feedbacks, né? Porque, queira ou não, o franqueado tá na ponta ali, queira ou não, ele acha que ele sabe muita coisa, então ele quer implementar. Pô, o que você acha da gente pintar aqui, fazer dessa cor, mudar isso? Como que vocês hoje observam e filtram esses feedbacks dos franqueados que estão na ponta? Olha, eu vou te dizer o seguinte, com o meu tempo aqui de franquia, eu acho que esse é um dos insumos mais valiosos que tem. Porque para quase nenhuma franquia, hoje, ela é exatamente aquilo da ocasião em que ela se originou. Sim. É um processo de transformação. E na maioria das vezes, essa transformação, muita coisa vem do franqueador, mas muita coisa vem do franqueado, o cara que está na ponta, ele está sentindo, ele está vendo o que dá certo, o que vendeu, o que não vende, o que é bom, o que não é. Então, esse feedback, para nós, a gente costuma buscar, ouvir, e muitas vezes ele se transforma numa boa prática. Muitas vezes, a opinião de um franqueado, como o teu primo aí na ocasião, vai de repente virar uma questão do nosso manual de franquia. Legal. Entendeu? Porque o franqueado, ele está no dia a dia, ele sente a ponta, ele está falando com o cliente, ele atende o balcão. Ele sabe as dores. Muitas vezes, né, ele enxerga isso mais rápido do que a gente. Então, essa troca, esse feedback, a visita no campo, tá junto com o franqueado, isso é muito importante, porque é onde você vai colher, muitas vezes, ideias que vão virar produtos, vão virar campanhas. Como eu falei, talvez vai virar uma questão de manual operacional da marca. Eu vi muito disso acontecer. Então, a gente olha isso com muito bons olhos, a gente quer. Muitas vezes a gente faz ali alguma competição de instigar o franqueado a trazer novidade. Legal. Compartilha com a gente o que você está fazendo, tal, e a gente bota eles para falar nas lives. E o cara, poxa, esse mês o cara arrebentou para vender lá o item tal. Cara, compartilha aqui, conta para a turma o que você fez, como é que você vendeu esse item desse tanto. Então, isso é muito valioso. A gente valoriza muito. E vocês... Fugiu uma pergunta que eu ia fazer. Muito boa. Não tem problema. Pode achar outra aí. Como que vocês lidam hoje? Como que você lida com trabalhar? Quer ou não, eles todos são sócios também da marca e pensamentos muito diferentes. Qual que foi o maior desafio assim que você achou para ajustar tudo isso e falarem a mesma língua? O que você sentiu de maior desafio? Eu acho que esse é um dos grandes desafios realmente, né? Porque você tem uma rede de pessoas de backgrounds distintos, cada um vem de uma formação familiar, profissional e etc. Cada um tem uma visão, cada um tem uma situação, uma praça, né? Às vezes você tem franquia que está numa praça lá que é você abrir a porta e o cliente vai entrar porque, cara, você está na veia nervosa de São Paulo, um dos bairros mais tops e a operação por si só, você botou a marca, a coisa está vendendo. Então, talvez a visão desse cara em relação ao business é uma... E talvez a visão do cara que está lá no interior, onde é mais difícil e tal, vai ser outra, né? Então, trabalhar com essa diversidade de opiniões, etc., isso é muito importante, é um grande desafio realmente, mas é aí onde a gente procura sempre fazer com que os franqueados se sintam representados. Existem mecanismos para isso, né? Nós, por exemplo, trabalhamos com um conselho de franqueados. Então, esse conselho é formado por representantes das diversas regiões do país.
Então, as regiões têm franqueados que representam elas nesse conselho. Legal. E a nossa ideia é que eles troquem sempre muita ideia regional para quando vierem no conselho, onde todo o board da franqueadora senta com eles para ouvir o feedback. Cara, o que está acontecendo lá no norte, no nordeste? O que está acontecendo, sei lá, no centro-oeste? Por aí vai. Então, eles são a voz da região junto ao board de administração da marca no Brasil. E as decisões que a gente toma, todas elas são sempre com o aconselhamento desse board de franqueados. E esse board, o que é interessante, é que ele é dinâmico, não é um board fixo. A gente tem lá um tempo em que eles ficam, geralmente 2 anos. E quando estoura esse prazo, a gente renova. Sim. Por candidatura. Cara, eu quero fazer parte. Aí tem lá um processinho, o cara se candidata e tem que ter muito dessa visão de representatividade, de saber que ele tem que ir lá para ser a voz de outros. Não é para olhar só para si, mas como é que eu posso ir lá e representar minha região e trazer coisas boas, né? Então, tem que ter uma habilidade de comunicação muito grande. Tem que ter uma visão, né, de beneficiar o todo muito grande, né? Porque franqueadora forte e franqueado forte, todo mundo está se beneficiando. Franqueadora forte, franqueado fraco, essa franqueadora vai se enfraquecer também. E vice-versa. Franqueado forte, franqueadora fraca, vai ter problema. Então, você precisa buscar esse equilíbrio, precisa ter muita maturidade para olhar o que é benéfico para o negócio como um todo, o que vai favorecer a marca, o que vai garantir a perenidade, a sequência, né? Então, quando a gente protege a marca, quando a marca é o bem maior, facilita de ter uma comunicação mais uniforme, de todo mundo pensar pelo mesmo caminho, né? Muito legal essa ideia de ter um porta-voz assim por região. Eu queria, pra gente finalizar, eu queria que você deixasse uma dica, um conselho, talvez para um jovem que está iniciando lá na faculdade, 17, 18 anos, iniciando no mundo, no mercado de trabalho. O que você falaria para esse jovem ali? Qual que é uma chave ali que talvez você falaria para você lá na época ou para o seu filho? Uma dica. É o que a gente conversou um pouquinho antes, né? Eu posso dizer assim que acho, né, hoje eu estou exatamente onde eu queria estar. É exatamente onde eu sonhei muitos anos atrás. Lá. Então, como eu falei, independente das dificuldades de base que eu tive, né, dessa questão de vir de uma situação mais complexa no sentido de recursos e etc., por questão familiar, mas que nunca foi limitador para mim, pelo contrário, só me fortaleceu. Chegou aquele momento em que eu falei assim, cara, o que eu estou fazendo aqui, né? O que eu vim agregar nesse mundo? O que eu quero para mim? Né? E embora a gente está falando bastante de carreira, de profissão, do empreendedorismo e etc., eu fui um cara que eu sempre sonhei que eu queria ter uma família, cara. Queria ter uma família, eu queria ter uma esposa que eu fosse apaixonado, eu queria ter uma casa cheia de filhos, eu queria ter, sei lá, a felicidade dentro de casa, né? Sim. E junto com eles conquistar outras coisas e quero estar lá no último dia, olhar para trás e falar, cara, valeu a pena, né? A gente sabe que todo mundo um dia vai chegar lá e meu sonho é chegar com essa consciência, né? E felizmente, com muito trabalho, né? Com muita dedicação e essa fase que você citou, que é a fase da juventude, às vezes a gente não percebe porque o mundo cria muita distração. Mas é a fase onde a gente vai decidir o caminho lá da frente. Eu me lembro aqui, flashes de momentos em que foram momentos de decisões na minha vida e que moldaram o que eu sou hoje. Citei algumas coisas aqui. Fato que eu ainda lembro de estar olhando a revista lá na mesa lá, e falar, você é S.A. Eu falei, cara, eu preciso investir em mim. Eu não tenho grana para abrir uma porta, uma loja física. Então vou investir em mim, vou procurar os melhores livros, vou procurar estudar, vou procurar aprender idioma, vou procurar fazer a faculdade, depois da faculdade vem o quê? Não tive aquele negócio de, vou tirar um ano sabático e descansar, depois volto para estudar. Não, fui sempre buscando colocar o que dava, onde o meu recurso permitia, na frente, estudo, curso, pós, MBA, não sei o quê. Porque a gente, né, já ouviu várias vezes, é clichê, mas é verdade. Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Sim. Então, sonhar grande, né? E eu, como eu falei, um garoto comum que vinha aí de
numa região simples, em Campinas, filho de trabalhadores rurais, mas eu olhava lá para frente e mirava lá em cima, falava, cara, eu quero chegar lá, né? Então, eu acho que um conselho importante é nesse sentido, cara, tenha caminho. Pense onde é que você quer chegar. Pensa grande, sonha e traça o plano para isso, né? Então, eu me considero um cara super realizado até aqui. Já tenho outros sonhos. Sim. Tenho outras coisas para fazer. Mas aquilo que eu havia planejado, eu me sinto muito grato e privilegiado por Deus, pelo mundo, pelos meus esforços. Porque eu sinto que eu, puxa, cara, conquistei, vivi coisas assim que inexplicáveis, estou vivendo, né? E aí, como eu disse, não só na questão da carreira, mas cada um tem um jeito. Eu sonhava em ter a esposa, os filhos, não sei o quê, e eu tenho isso, e para mim é minha base, é o que me faz acordar de manhã dizendo assim, sabe? Quero fazer mais um dia bom, fazer acontecer. Tem nada melhor do que chegar em casa depois do trabalho, abrir a porta e ser recebido por 3 que pulam no meu pescoço. Que legal. Né? 3 garotos que pulam no meu pescoço e que são meus melhores amigos. Né? Os caras que hoje jogam bola comigo, tal. Né? E detalhe, sendo surpreendido por coisas maravilhosas, porque há mais ou menos aí 2 semanas, pouco mais, né? Cheguei em casa, tinha um exame lá positivo, tem mais um vindo aí. Caraca, o homem é uma máquina. O homem é uma máquina. Que top. Então, é o 4º filho chegando, nesse caso agora, né? Eu tenho legal. 3 meninos e agora a gente descobriu que é uma menina que tá vindo. Caramba. Então, era outro sonho que eu tinha, que tá sendo realizado. Então, poxa, ser pai de uma menina, eu queria também. Né? E depois de 3, veio uma menininha. A gente tá numa fase assim, vibrante, feliz. Até a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor educadora dentro de casa. Família melhor grande, parceira. Hein? Família grande. Você tem bastante irmãos também, né? Exatamente. Meus pais, cada um tinha 8 irmãos. Caramba! Né? E aí depois meus pais tiveram 6 e eu tô no caminho aí, pelo menos até agora 4, né? Que legal. Vamos ver como é que termina isso aí. Que legal. Mas, cara, acho que assim... Essa é a questão, né? A gente tem que ter propósito na vida. A gente tem que ter propósito. A gente tem que estar sintonizado e tomar cuidado, porque as distrações do mundo hoje são muitas. Sim. São muitas, né? E, poxa, quais são as prioridades da tua vida? Faz uma listinha na mão. 5 prioridades. Quais são as prioridades da minha vida? Já fiz esse exercício algumas vezes. Aí você pergunta pro cara. Aí eu falo, prioridade é minha família, prioridade é o meu trabalho... É o estudo, é realizar a viagem tal e sei lá o quê. Aí você fala assim, tá, dessas 5 coisas que você listou, qual delas, né, ou quanto do teu tempo você está despendendo com elas hoje? Aí você vai ver que de repente você está despendendo tempo lá no Instagram, no TikTok, no Facebook, que é importante também, é legal, a gente tem que estar sintonizado, tem que estar antenado, mas não pode ser alienado, cara, não pode estar só, a vida não pode se resumir só a isso, né? A informação rasa, leitor de manchete, sem profundidade, né? Sem saber o caminho, porque a vida não espera o recurso do tempo. Você não tem 2, é 1. A vida é essa aqui, ou você faz acontecer agora, ou não adianta chegar lá para frente, olhar e falar assim, putz, cara, devia ter feito isso, aquilo, não fiz, né? Então, eu sempre tive muito comigo como lema, assim, ó, se abrir uma porta... fecha. Se abrir um livro e começou a ler, posso até não estar gostando, mas termina, já comecei, já gastei tempo. Alguma coisa eu vou aprender ali, né? Então, se abrir uma porta, fecha, cara. Começou a estudar, continua, termina. Não pode desanimar no primeiro susto, na primeira nota difícil, na primeira matéria complexa. E a gente tem muito, infelizmente, pessoas que começam projetos todos os dias e não terminam nada. Então... Foco é importante, importantíssimo, mas é saber priorizar aquilo que é importante para você, né? Então tem que ter essa visão de priorização. E aí, no resumo, né? Eu acho que as coisas que eu priorizei na minha vida eu consegui conquistar. Tem muito mais ainda pela frente aí, porque os sonhos vão mudando, mas eu acho que quem seguir nesse caminho, quem tiver propósito, objetivo, saber onde quer chegar, vai estar num bom caminho.
sensacional. Pra gente finalizar, eu queria só que você desse um conselho para aquele cara que tá no fundo do poço, que nada dá certo na minha vida, não sei o que mais que eu faço, já tentei isso, tentei aquilo e eu não sei para onde minha vida tá levando, estou no fundo do poço. O que você falaria para esse cara? Eu diria que tem oportunidade no fundo do poço, cara. Tem oportunidade no fundo do poço, sempre tem. Então, tudo depende da atitude de cada um. A gente pode ver metade do copo cheio, metade do copo vazio, né? Eu acho que o único fundo do poço aqui, talvez, é se eu tiver ali no momento terminal, onde eu não tenho reação, e aí você está condenado à morte física, que eu acredito que é física, né? Porque eu acredito que a nossa vida pode continuar e que continue com uma consciência boa, porque acho que a única coisa que a gente leva daqui é a consciência, consciência dos nossos atos, daquilo que a gente plantou, né? Então, eu acho que o fundo do poço, talvez, seja para alguém que, infelizmente, acontece, vivenciei isso, né, na família, de ter pessoas ali com uma doença terminal. Cara, para essa esfera, para esse mundo, ele não tem o que fazer. Agora, se você está andando, se você está respirando, e, digo mais, tem pessoas que nem as condições motoras têm e são vencedores, né? E tem vários exemplos aí. Então, se a gente tem as condições motoras funcionando normalmente, braço, perna, cara, capacidade, aí é questão de sacudir a poeira, né? Olhar para cima, conversar com o Criador e falar, me desculpa por eu estar perdendo meu tempo aqui, cara. Dá um bico no fundo do poço, escala a parede, sai, vai para cima, porque é possível. É possível. Não tem nenhum buraco que seja grande demais que a gente não possa sair. É possível. E também nunca é tarde. Esse tempo aí de carreira todo, eu trabalhei com executivos que, poxa, eu mesmo, nada na minha vida foi de imediato. Eu sempre tive que construir, né? E ainda estou construindo. E eu trabalhei com executivos que às vezes se formaram depois dos 35, 40 e que hoje estão super bem, estão indo muito bem. Então, tudo depende, né, da atitude de cada um frente aos desafios. Então, se a gente começar cada dia vencendo nas pequenas tarefas, vai chegar no final do dia, você vai ter acumulado lá, até isso aí é um ensinamento do livro lá, Arrume a Sua Cama, né, que é um livro legal também, mas a gente vai chegar no final do dia com um acúmulo de tarefas bem-sucedidas, né? E aí até o livro fala isso, né, que se você começar arrumando a tua cama de manhã, é uma primeira tarefa vencida. Isso está mandando uma mensagem para a tua cabeça. Poxa, arrumei a cama. E que se no final do dia tudo deu errado, cara, pelo menos a cama tá arrumada, eu vou deitar, eu vou relaxar, vou descansar. Né? Então, acho que é nessa pegada aí, a gente não pode desanimar não tem... Posso falar aqui categoricamente para qualquer pessoa, não tem ninguém com vida demasiadamente tarde, com tempo perdido. A gente não tem derrota, a gente tem aprendizado. Né? Então, é ir para cima, sangue nos olhos, né? Brilho no olho, que tudo é possível. Aquele que crê, tudo é possível. Né? Com certeza. Galera, top demais, um papo muito legal. Muito obrigado por você ter compartilhado com a gente. Eu acho que eu sempre falo, se a galera não entender a proposta, não assistir, não curtir, eu aprendi demais. Então, obrigado por você disponibilizar esse seu tempo e estar com a gente aqui. Espero que você tenha gostado também do nosso papo. Poxa, show de bola, foi um prazer. E como eu falei para você quando a gente conversou ali rapidamente pelas redes, né? Sempre que é para compartilhar uma mensagem positiva, que é para ajudar, que é para trazer algum ensinamento para as pessoas que querem fazer diferente, que querem ir adiante, não é só aqui no teu canal, não. Eu estou à disposição para falar, para mentorar, para ajudar. Legal. Quem quiser. É sempre um prazer. Às vezes o tempo é curto, às vezes é uma mensagem rápida, né? As pessoas precisam ser também perspicazes em pegar a mensagem e falar, pô, é por aqui. Mas eu, cara, ver as pessoas progredindo, crescendo, não tem nada que pague. Isso é sem preço. Então, conta comigo, é um prazer e passado um tempo, aí se quiser que eu venha contar de novo, trazer outras histórias, a gente tá aí. Com certeza. Onde as pessoas podem te encontrar? LinkedIn, Instagram, tá no LinkedIn, Instagram, Facebook. Então, na maioria das vezes, colocar Fernando Toledo vai me encontrar lá. Dá para reconhecer facilmente pelo penteado. É o mesmo penteado do meu pai.
Só não uso ainda o TikTok, porque ainda não tive coragem de botar mais uma rede. Faz uma dancinha lá. Pô. Então, eu sou meio duro pra isso, né, cara? O cara de 1,90 m ali requebrando é no máximo um robô, né? Mas tô à disposição aí, depois no teu canal, eu te mando também, pode compartilhar minhas redes lá e quem quiser entrar em contato vai ser um prazer. Com certeza. Galera, deixa o seu like, que o like é o termômetro pra gente entender o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Deixa um comentário aí que parte você mais se identificou e o que vocês mais gostou da nossa ideia. Então, tamo junto. Não esquece de compartilhar com as pessoas que você gosta e com as pessoas que não gostam também. Fala, pô, é um papo legal aí e é o momento da gente reatar nossas conversas. Então, muito obrigado. Posso falar uma última coisa? Queria aqui, cara, parabenizar você pela iniciativa. Poxa, o cara extremamente jovem, falando de um tema tão importante, né? Divulgando o empreendedorismo no Brasil, trazendo aqui pessoas para compartilhar a experiência com quem está começando, com quem de repente já está no caminho, mas está querendo encontrar. Então, eu, né, já aqui com meus 42 anos, gostaria de ter mais milhares de jovens como você no Brasil, porque é isso que faz diferença. Obrigado. Então, parabéns pelo caminho que você está pegando, cara. Conta com a gente. Tá? E de fato, curtam, compartilham, porque a gente precisa de mais pessoas com atitude como a do Guilherme aqui. Parabéns, cara. Muito obrigado, que honra. Galera, tamo junto. Mete marcha no foguete. Até mais. Falou.